Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Hoje eu quero fazer um vídeo em homenagem a alguém que faleceu de ontem para hoje, Dr. Luiz Nunes, uma das maiores influências espirituais e teológicas na minha vida. O Dr. Luiz Nunes era uma grande luz que brilhava no seminário adventista, lá na Bahia, onde eu tive o privilégio de estudar por alguns anos. Eu fui aluno dele no primeiro semestre de faculdade, acho que inclusive o próprio diretor da faculdade à época, o Elias Brasil, já colocava os primeiroanistas, como nós chamávamos o grupo, né? Já para ter uma matéria com o Luiz Nunes, já para ver se convertia, né? É muito gostoso lembrar das aulas do Dr. Luiz Nunes. Ele era uma pessoa assim de excelente retórica, de bom conhecimento acadêmico, mas acima de tudo de uma paixão prática pelo ministério, pelo evangelho, pela palavra de Deus. Aqueles que conheceram vão poder lembrar um pouquinho dele no trechinho dos vídeos que eu vou colocar adiante. Inclusive tem um vídeo mais institucional e um pedacinho de uma sala de aula, né, uma aula dele. E aqueles que não conhecem vão ter o privilégio aí de conhecer um pouquinho do Dr. Luiz Nunes. Então dá uma olhadinha nesses vídeos aí e eu já volto para comentar. Eu vim para cá, para o IAN, há 31 anos atrás, para motivar a evangelização pública. E eu vinha para ficar aqui 3 anos no máximo, 4, estou há 31. Fazendo o quê? Realizando o programa do despertamento dos pastores para a evangelização, porque pastor sem evangelismo é quase a mesma coisa que nada. Está fazendo o quê? Ganha para quê? Toda a igreja, toda a estrutura da igreja funciona para evangelizar. Se não evangeliza, não tem necessidade, não tem função, não alcança o objetivo para o qual ela foi criada. Então essa paixão nasce da minha relação de salvação com Deus. E foi o meu caso. Então, a gente tem que pagar o preço. Se você ama, se você tem paixão pela evangelização, você precisa se entregar completamente de corpo e alma a esse trabalho. Senão, o que você está fazendo aqui? Está só no seu emprego? Não, não é isso. Nós não temos só um trabalho, temos uma vocação. Nós temos um chamado diretamente feito por Deus, como aconteceu comigo e acontece com outros. A chama está se apagando, não é de agora, é de algum tempo, por causa do materialismo que invadiu o mundo dos pastores. Mas você precisa manter viva a chama. E como é que se mantém viva essa chama? Simplesmente na maneira como ela começou. A exaltação de Jesus Cristo em sua vida, o amor de Deus em sua vida, faz com que você acorde, se desperte para evangelizar. Hoje eu estou velho, estou com 77 anos, já não tenho mais a mesma força que eu tinha, mas não deixei de trabalhar, não. Eu tenho, depois de aposentado, pegamos as igrejas do zero, quase, e construímos 2 igrejas, com a ajuda de todo mundo. Hoje existe uma igreja em Cachoeira 2 e uma igreja em Caperuçu 2, que são frutos desse trabalho que nós ajudamos a realizar. Então, falar num pastor que está perdendo o brilho da evangelização é uma negação completa. Como é que eu vou falar de uma coisa dessa? Então, para o pastor, não cabe outra opção de vida. Ele precisa evangelizar. Sair de casa para ganhar alma, para fazer conferência pública. Pastores e líderes da minha igreja, Deus quer manter no seu coração a chama do evangelismo acesa, viva, para que vocês tenham prazer, satisfação
em ver almas descerem ao tanque batismal. Vocês precisam se entregar completamente a Cristo para que Cristo realize a obra que só Ele pode fazer em sua vida. Fazer de você um ser humano comum, um ser humano especial que vai evangelizar todo mundo. Então a você cabe agora a responsabilidade, como coube a mim, de trabalhar como eu trabalhei 50 anos para a causa de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te anime e que a chama da evangelização permaneça firme dentro de você. Fora o que debaixo da sua apostila. Qual é a definição da palavra evangelho? Uma honra. Falei para vocês. Poder de Deus. Acabei de pegar essa bola aí fora. Evangelho não é só boa nova, por favor. O Brasil foi campeão 5 vezes, é boa nova. Então, explicar essa passagem é fundamental na vida de pregador, de qualquer ministro. Saber explicar isso aí. Isso é a bandeira do movimento protestante. Pois então, meus irmãos e minhas irmãs, você viu aí um pouquinho do pastor Luiz Nunes abrindo o seu coração relativamente à pregação do evangelho, a como que ele enxergava um pouco essa questão. E depois você vê ele numa cena típica de sala de aula lá no IAN, né? Eu tenho muita saudade dessa época. O IAN foi muito importante na minha formação acadêmica, espiritual, pastoral, e tenho assim muita saudade mesmo, né? E era um ambiente muito dinâmico, muito bacana, muito animado, né? O IAN tinha essa característica. E eu não vou ficar comentando tudo que o Dr. Luiz Nunes falou, ainda que tudo mereça assim consideração, né? Ele fala que o pastor sem evangelismo não é nada, né? Dentro da estrutura da igreja, isso nem sempre é bem verdade, né? Porque existem muitos pastores focados em muitas outras coisas que não em um evangelismo mais direto, né? Mais público, mais específico, né? E o pastor Luiz Nunes já deixa a deixa dele, né? Se você não evangeliza, está fazendo o que aqui? Esse, inclusive, é um bom retrato assim da forma como ele tratava as coisas, né? De uma forma bastante clara, bastante direta, com um envolvimento emocional naquilo que ele ensinava, que ele pregava, que ele vivia. E ele contava muitas histórias do campo em termos de evangelismo, muitas histórias mesmo, a gente adorava ouvir as histórias do Luiz Nunes, e ele contava um pouco assim de como que foi a experiência dele com Deus, né? A matéria que ele dava pra gente no primeiro semestre era a formação espiritual do pastor, onde ele basicamente pregava o evangelho e ensinava a gente a manter comunhão com Deus, especialmente em oração, né? A gente fez uma matéria bastante voltada para vários modelos bíblicos de oração, como o Pai Nosso, como o próprio santuário, como você abordar Deus, se aproximar de Deus, manter comunhão com Deus e foco naquilo que Cristo ensinou, né? E ele também tinha essa coisa da pregação daquele evangelho paulino, assim, né? Uma coisa extraordinária. Mesmo, por exemplo, nesse trechinho da aula aí que vocês viram, ele estava dizendo assim, né, que o pastor ele tem que saber explicar Romanos 1, versos 16 e 17, né, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O pastor Luiz Nunes foi provavelmente a maior influência espiritual para mim no meu início de caminhada no seminário, e me ajudou muito a, de alguma forma, ordenar na minha própria mente, no meu próprio coração, o evangelho que Paulo pregava
à luz das compreensões adventistas do sétimo dia, né? Essa é uma coisa assim que nem todo mundo sabe fazer muito bem, inclusive o próprio mundo evangélico muitas vezes supõe que existe tensão e contradição, né, entre Paulo e o adventismo, e eu discordo, e discordo em grande medida inspirado pelas aulas do Dr. Luiz Nunes, né? Depois, no meio disso tudo aí, a última coisa que eu quero comentar é que ele fala assim que a gente não tem só um trabalho, mas uma vocação, né? E eu, inclusive, até corrigiria um pouquinho o Dr. Luiz Nunes, né? O ministério pastoral não é um trabalho sob nenhum aspecto. O chamado pastoral, o ministério pastoral, a atuação pastoral é puramente vocacional. Ela não é exercida, ela não acontece porque você tem carteira assinada, até porque os pastores não têm carteira assinada. Ela acontece por esse senso de chamado, de missão, de evangelho, de evangelização. E eu fico muito feliz de ter na minha história um grande exemplo, um grande inspirador desses ideais todos, como o Dr. Luiz Nunes. Então fica aqui a minha homenagem a ele, especialmente à família, pastor Leonardo e todo mundo aí que está sofrendo nesse momento. Contem com as nossas orações. E uma coisa que me conforta muito é que o Luiz Nunes creu no Evangelho, né? E se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nós confiamos na sua salvação. Obviamente Deus aqui bate o martelo, porque é aquele que conhece a verdadeira fé e o verdadeiro coração, mas a gente que testemunhou um pouquinho do que ele ensinou, do que ele viveu, a gente tem bastante confiança e conforto em relação a isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a gente se vê. Um abraço.